Olá pessoal, meu nome é Estevão Rocha e no vídeo de hoje estaremos trazendo aqui um vídeo, explicando mais sobre as novas palavras da linguagem C++, beleza? Os outros integrantes abordarão diversos temas relacionados a este tema principal. Mas primeiro, é um pouco importante eu dizer que um pouco da nossa explicação das novas palavras da linguagem C++ também se baseará no que é a linguagem C, beleza? Porque já que uma é derivada da outra, elas têm muita similaridade e também auxilia nesse estudo. Porém, é importante saber que a linguagem C e a linguagem C++ são diferentes sim. Apesar de suas similaridades e uma ser derivada da outra, elas têm propostas diferentes para os programadores. A linguagem C, ela tem uma proposta de você ter um domínio maior, um controle direto sobre o hardware. Já a linguagem C++, esta que será estudada no vídeo de hoje, ela tem uma proposta de uma programação orientada a objetos. Bom, pessoal, falando um pouco sobre a diferença entre a linguagem C e C++, a gente poderia elencar alguns, como paradigmas de programação e outros tópicos, porém eu quero falar um pouco sobre as bibliotecas, né? Eu acho que é um exemplo muito bom para a gente perceber a diferença entre essas linguagens, né? A linguagem C, ela utiliza como a biblioteca stdlib, que ajuda ali na programação de funções mais básicas, controle de strings e coisas assim. Já a linguagem C++, ela usa a biblioteca stl, que fornece classes e funções genéricas para alguns algoritmos de programação. Mas então, pessoal, qual foi o desenvolvimento da linguagem C++, né? Bom, a linguagem C++ ela foi criada porque a linguagem C precisava de respostas para aqueles programas, aqueles algoritmos mais complexos e mais sensíveis. Então, a linguagem C++ ela foi criada tentando manter a eficiência, a filosofia que gera a eficiência da linguagem C, porém, adicionando mais mecanismos para que o código pudesse ser mais organizado e pudesse ser mais controlado. Com isso, a linguagem C, ela serve tanto, a linguagem C++, perdão, ela serve tanto para a programação de sistemas como para a programação de programas mais complexos. E pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro Augusto e no vídeo de hoje iremos tratar das palavras-chave em linguagem C e C++. Bom, as palavras-chave são componentes essenciais de qualquer linguagem de programação, e em C isso não é diferente. Elas são reservadas pelo compilador e têm significados específicos, que determinam como o código deve ser interpretado. Vamos ver alguns exemplos de palavras-chave em C, como o int, que declara variáveis inteiras, o char, que declara caracteres, o return, que indica o valor de retorno de uma função. Também temos o if e else para controle de fluxo condicional. Cada uma dessas palavras-chave desempenha um papel crucial na estruturação do código que estamos a desenvolver. Apesar da utilidade das palavras-chave em C terem suas limitações, a linguagem C é uma linguagem procedural e não suporta diretamente programação orientada a objetos, como classes e objetos. Isso limita suas capacidades para lidar com funcionalidades avançadas, como herança e polimorfismo. Além disso, recursos modernos, como gerenciamento automático de memória, manipulação de exceções, também não são nativos da linguagem C. Fazendo essa transição para essa nova linguagem que estamos aprendendo, que é C++, nós observamos que a evolução dessas necessidades de programação surgiu o C++, uma extensão do C, que introduz novas palavras-chave e conceitos. Vamos explorar essas novas palavras-chave com elas e como elas expandem a capacidade da linguagem. Entre as palavras-chave adicionadas pelo C++ estão a class, a public, private e protected, que facilitam a programação orientada a objeto. Essas palavras-chave permitem a definição de classes e controle de acesso aos seus membros, proporcionando encapsulamento e modularidade. As novas palavras-chave em C++ não apenas introduzem conceitos de orientação a objeto, mas também trazem outras funcionalidades avançadas. Por exemplo, o virtual permite a criação de métodos que podem ser sobrescritos em classes derivadas, suportando polimorfismo. O try, catch e throw introduzem tratamento de exceções, permitindo um manejo mais robusto de erros. Além disso, palavras-chave como namespace ajudam a evitar conflitos de nomes, facilitando a organização do código em projetos maiores. Como vimos, a evolução de C para C++ trouxe novas palavras-chave, expandindo significativamente as capacidades da linguagem. Isso permitiu aos programadores lidar com problemas mais complexos
e desenvolver aplicações mais robustas e eficientes. Bom, espero que esta introdução, as palavras-chave, tanto em C quanto em C++, tenham sido úteis para vocês e nos vemos na próxima aula. Opa, boa noite. Eu vou falar aqui um pouco sobre algumas palavras-chave que foram adicionadas na linguagem C++. E elas são, por exemplo, class, tem a public, private e protected, também tem a virtual, a override, a final e também, por último, a friend. Bem, vamos lá. Primeiro vamos olhar aqui um código que eu fiz para poder ver claramente. Começando pela class. Temos aqui uma classe cachorro que eu utilizei a palavra-chave para criar. E dentro dela a gente tem alguns membros. Por exemplo, tem aqui a raça, tem um atributo protegido, tem um nome e também tem aqui alguns métodos. Tem o método construtor, tem o método latir, colocar nome e colocar raça. Bem, class é usada para criar classes. Isso aqui é visível. E agora tem aqui a private, protected e public. Eles são usados para poder gerenciar o acesso de certos membros da classe. Por exemplo, temos aqui a public, que todos os membros que estiver dentro dela podem ser acessados de qualquer canto. Se você olhar aqui embaixo, eu tentei acessar o método latir do objeto C1, que é da classe cachorro, a partir da main. Isso é possível porque esse método latir está na public. Porém, se eu tivesse tentado, como eu fiz aqui embaixo no comentário, acessar a raça que está em private, não seria possível, porque tudo que está em private só pode ser acessado por membros que estão dentro da classe. E também tenho aqui por último protected, que é todos os membros dentro dela só podem ser acessados pela própria classe ou por classes derivadas a partir dela. Bem, aqui tem o exemplo que eu fiz, pá. Aí tem aqui as funções. Ok. Aí você me pergunta, bem, se aqui a gente tem a raça dentro de private, como é que a gente poderia modificar a raça da main? Bem, um jeito é você chamando um método para fazer isso. Por exemplo, eu criei aqui um método dentro do cachorro chamado colocar raça. O método colocar raça, ele aceita uma string que depois de feito isso, ele coloca a string que você deu para modificar a raça lá em cima da classe. Bem, vou rodar aqui para poder mostrar como que funciona. Tá aqui class. Aí tá lá, eu chamei aqui um método latir e ele fez isso. Ele conseguiu acessar tanto o nome quanto a raça porque ele está dentro da classe, então ele consegue acessar qualquer um dos três, private, protected ou public. E aqui tem um nome que eu acessei da main, que eu posso porque está em public. Ok, agora partimos para outras palavras. Aqui. Vamos começar pelo virtual, override e final. Esses três são usados conjuntamente. Por exemplo, se eu tiver um membro, por exemplo, uma função ou classe, não mais uma função, tiver uma função, um método aqui, fazer som, e ele for virtual. Aqui na classe animal, ele escreve na tela som do animal. Porém, se eu derivar uma classe, se eu criar uma classe derivada a partir do animal, eu posso, a partir do override, eu consigo modificar o funcionamento desse fazer som, que foi herdado diretamente do animal. Aí eu fiz aqui fazer au. Mesma coisa aqui em gato. Se eu derivei gato a partir do animal e eu modifiquei com o override o método fazer som para, em vez de imprimir som do animal, ele imprime miau. Agora tem o final. Por exemplo, aqui tem uma função que também tem virtual, porém tem final. Se eu tentar aqui embaixo no cachorro fazer um override nessa função, não é possível, vai dar erro, porque o final impede que você consiga fazer um override em uma função virtual. Nesse caso aqui, virtual e final estão usando no mesmo lugar e não tem muito utilidade porque qualquer classe derivada você não poderia mudar. Porém, se você tivesse derivado, se tivesse criado uma classe derivada de cachorro e colocado em cachorro o final, você não poderia fazer um override nessa classe derivada,
Porém, você poderia fazer um override em cachorro, porque em animal não tem um final. Bem, e por último, temos aqui o friend. Por exemplo, se eu tenho uma classe ou uma função que está definida fora dessa classe, por exemplo, aqui tem a função aleatória que imprime só alguma coisa na tela e tem a classe que por enquanto não tem nada também. Eu posso fazer elas serem friends dentro da classe, fazendo essa classe, outra classe, ter acesso a todos os elementos de dentro lá. A mesma coisa com a função aleatória. Nesse momento, a função aleatória tem como acessar todos os elementos, sendo ele private, sendo ele public ou protected. Bem, e agora, só para rodar aqui, antes disso, vamos olhar aqui em main. Eu criei aqui 3 objetos, cada um de cada animal. Tem um animal, tem um cachorro e gato. E eu fiz eles fazendo sons. E como a gente vai ver, o output de cada um vai ser diferente. Aqui, o objeto do animal foi som do animal, o objeto de gato e cachorro foi auau e miau. Porque eu utilizei o virtual e o override para poder modificar o funcionamento do método. Bem, é isso. Olá, meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre um tema crucial no desenvolvimento de C++, o gerenciamento de memória. Gerenciar a memória de forma eficiente é uma das habilidades mais importantes que um programador de C++ pode ter. Diferente de muitas outras linguagens modernas, C++ dá ao programador um controle direto sobre a alocação e liberação de memória, o que é um tanto uma bênção quanto uma maldição. Vejamos bem. É importante entender como a memória é organizada em C++. Temos duas principais áreas de memória que utilizamos, a stack e o heap. A stack é usada para armazenamento de variáveis locais e chamadas de funções. É gerenciada automaticamente pelo compilador, o que significa que quando a função termina, toda a memória que foi alocada para suas variáveis locais é liberada. Isso é rápido e eficiente, mas a stack tem capacidade limitada. Por outro lado, o heap é uma área de memória utilizada para alocação dinâmica. Aqui é onde entra a verdadeira complexidade do gerenciamento de memória em C++. Usamos operadores como new e delete para alocar e desalocar memória no heap. Por exemplo, se quisermos criar um array dinamicamente, podemos fazer isso com o new, mas temos que lembrar de liberar essa memória usando delete, quando não precisamos mais dela. Comparando com o C, onde usamos o malloc e o free para alocação e desalocação de memória, percebemos que new e delete são mais seguros e convenientes. New não apenas aloca a memória, mas também chama o construtor da classe, enquanto o delete chama o destrutor antes de liberar a memória. Em contrapartida, o malloc e o free apenas lidam com a memória bruta, sem considerar a construção e destruição de objetos, o que pode levar a erros se não forem usados corretamente. Um dos principais desafios ao trabalhar com memória dinamicamente é evitar vazamento de memória. Um vazamento de memória ocorre quando esquecemos de liberar memória que foi alocada dinamicamente. Isso pode levar a um consumo excessivo de memória e, eventualmente, a falha no programa. Uma prática recomendada para evitar isso é sempre combinar cada new com um delete correspondente. Além disso, devemos estar atentos à questão de fragmentação de memória. Isso acontece quando repetidas alocações e desalocações deixam pequenos blocos de memória não contíguos, o que pode levar a um uso ineficiente de memória e, em casos extremos, a uma incapacidade de alocar novos blocos grandes de memória. C++ possui ferramentas que facilitam o gerenciamento de memória, como os Smart Pointers. Smart Pointers são classes que encapsulam ponteiros regulares e gerenciam a memória automaticamente. Existem 3 tipos principais: o std unique_ptr, que garante apenas um ponteiro, que garante que apenas um ponteiro pode possuir o recurso de cada vez. É ideal para garantir que a memória seja liberada assim que o ponteiro sai do escopo. Também o shared_ptr, que permite a múltiplos ponteiros
compartilharem a posse de um recurso. Ele utiliza contagem de referência para saber quando liberar o recurso, ou seja, o recurso é liberado apenas quando o último ponteiro que o referencia é destruído. E o wiki_ptr, que trabalha em conjunto com o shared_ptr, para resolver problemas de referências circulares. O wiki não afeta a contagem de referência, permitindo que você observe um recurso gerenciado por shared, sem impedir que ele seja liberado. Em resumo, o gerenciamento de memória em C++ requer uma compreensão profunda de como a memória funciona e uma disciplina rigorosa na alocação e liberação de memória. Usar técnicas modernas, como smart pointers, pode ajudar a tornar seu código mais robusto e eficiente. Com prática e atenção aos detalhes, você pode dominar essa habilidade essencial e escrever problemas que não são apenas funcionais, mas também eficientes e seguros. Muito obrigado. Olá, eu vou falar sobre funções de controle de fluxo. Bem, vamos iniciar um pouco falando sobre funções inline. No contexto da linguagem de programação C++, a especificação de uma função com a palavra-chave inline serve como uma sugestão ao compilador para realizar uma substituição textual das chamadas, a função pelo corpo da função durante a fase da compilação. Isso pode potencialmente eliminar a sobrecarga de chamadas de funções, resultando em um código mais eficiente em termos de execução. Contudo, é importante notar que a decisão final inline é deixada ao critério do compilador, o qual pode optar por não realizar a substituição, em caso onde tal utilização não seja viável ou apropriada como funções recursivas ou muito complexas. Já a função const_expr, essa palavra-chave é introduzida no padrão C++, permite a definição de expressões que são avaliadas em tempo de compilação. Uma função context deve possuir um corpo que o compilador consiga avaliar completamente durante a fase de compilação, permitindo a geração de constantes em tempo de execução. A utilização dele melhora a performance do programa, ao permitir otimizações mais agressivas por parte do compilador, e garante a consistência dos valores em tempo de execução. Funções e variáveis context são particularmente úteis para metaprogramação e cálculos constantes complexos. Já falando sobre a NuPtr, né, literalmente um literal de ponteiro nulo introduzido no padrão C++, representando pelo tipo std NuPtr _t. Diferentemente do null, que é vazio, né, que é tradicionalmente definido como um zero ou void, asterisco, o NuPtr fornece um tipo de ponteiro nulo explícito e seguro, eliminando ambiguidades em sobrecargas de funções e conversões de tipo. O uso dele promove uma maior robustez e clareza no código, assegurando que somente ponteiros possam ser atribuídos a ele, o que melhora a segurança e legibilidade do código. Em resumo, esses conceitos são fundamentais para a escrita de código eficiente, seguro e claro em C++. O inline ele vai otimizar o desempenho ao reduzir a sobrecarga de chamadas de funções. O const_expr permite a avaliação de expressões em tempo de compilação, promovendo otimizações avançadas. E já o NuPtr oferece uma representação segura e clara para ponteiros nulos. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. E, como podemos ver, a linguagem C++ possui muitas palavras-chave novas em relação a C, que permite utilizar os conceitos de abstração, encapsulamento, herança, polimorfismo e também de programação orientada a objetos, que permite a criação de códigos mais complexos. Bem, eu aconselho muito a todos que chegaram até o fim desse vídeo a procurar outras fontes de conhecimento para poder continuar aprendendo. Agradeço muito a quem chegou ao fim e espero vê-los novamente no próximo vídeo. Até mais!